Boa noite, boa noite, boa noite, Manuel Silva aqui falando. Gente, passando aqui para falar mais um pouquinho dessa novela que é a política brasileira, que foi o descaso da política brasileira nesses últimos 4 anos, né? Todo mundo tá vendo aí os casos dos povos Yanomami, que é um dos principais povos originários do Brasil, né? Um dos mais antigos e um dos que ainda resistem, né? Ao longo da história, ao longo dos 500 anos do Brasil, tá? Mais de 500 anos do Brasil. E viram a vergonha, né, que é por causa dos garimpos ilegais autorizados pelo presidente da República, que a gente viu aí inúmeras chacinas durante esses 4 anos e ninguém foi preso, né? Nenhum garimpeiro, nenhum fazendeiro, ninguém. Mas também o descaso, né? Nossa amiga, quem era que um tempo tava ali cuidando do povo indígena Funai e acabou, né? Como tem um vídeo aí no Facebook que eu postei aí, que eu peguei no Instagram, né? Que uma das representantes do povo Yanomami falando sobre que a Damares, né, que estava invadindo lá, querendo evangelizar, levando o evangelho lá, querendo acabar com a cultura e com o povo. Eles têm um descaso com esse povo tão grande, né? Eles agiram, o governo agiram como agiram os portugueses há 500 anos atrás, né? Porque eles chegaram sem respeitar os costumes, né? Quiseram implantar, como todos os povos, né, das antiguidades faziam, para descolonizar, né, os países. Chegavam lá, implantavam sua cultura à força, né? Chegavam, escravizavam o povo, implantavam sua cultura à força, o povo, né? E os se incrementando e tomavam conta da terra, né? Que eram deles, que eram dos indígenas. Esses que são os verdadeiros brasileiros, né? Eles que têm o direito, eles que eram para ser os primordiais, eles que eram para ter prioridade nessa terra, porque as terras eram deles, né? Mas aí um descaso um governo desse, né? Por isso que se implanta um governo, se fala em governo laico. Laico, você não pode implantar sua religião, impor sua religião no colégio. O Estado tem que ser laico, tem que ser isento da religião, tem que ser separado da religião. Porque um povo tem direito a ter a sua própria religião, pode ter diversas religiões, então ele não é obrigado, principalmente o Brasil é um país laico, que ele não é obrigado a ter uma só religião, ou seja, o cristianismo, né? Porque o cristianismo aqui é predominante no Brasil, principalmente entre as igrejas evangélicas, que cresceu muito nos últimos 20, 30 anos, cresceu muito, né? Praticamente triplicou de quantidade de evangélicos, né? Mas na sua maioria nenhum prega o evangelho, mas não segue o evangelho, né? É o evangelho de amor, porque muitos se dizem cristãos, mas a maioria não são cristãos. Eles falam que são cristãos, mas não são. Porque cristão é acreditar em Cristo e nos preceitos que ele falou e nas coisas que ele pregou, né? E a maioria não vive. Tanto é que a maioria das igrejas vive pela antiga lei, pelo Velho Testamento. Então, se acreditavam em Cristo, eles falam tanto em Cristo, mas eles não acreditam no Cristo e no que ele pregou e no que ele ensinou. Que se eles vivem ainda pela antiga lei, que Jesus foi a nova aliança, Jesus veio para mudar toda, né? Porque todo mundo sabe que o Deus do Antigo Testamento era um Deus impiedoso que castigava até a 7ª geração. Mas por isso que o Espírito se tornou carne e veio para mudar tudo isso, né? Ele veio para o amor, ele morreu por nós, né? E aí tivemos o sacrifício de Cristo para que o ser humano fosse dar mais valor e para que o Espírito se tornasse carne e sentisse um pouco da nossa fraqueza. Entendeu? Tudo mudou, mas eles vivem de acordo ainda com a segunda lei. E eles querem implantar tudo isso a todas as pessoas e empurrar a goela abaixo. E não é assim. Nós vivemos em um país laico. Eu sou cristão, acredito em Cristo, acredito em Deus, mas um Deus de amor, um Deus de piedade, um Deus de benevolência, um Deus que ensina e castiga sim. Mas é porque não que ele chegue e castigue todo mundo e seja aquele maldoso, é porque ele mostra o caminho e muitos não seguem. A maioria só se aproxima de Deus quando precisa de alguma coisa. Como a maioria das pessoas hoje recorrem à igreja buscando prosperidade, buscando carro, buscando casa, buscando riqueza.
E não é isso que se procura na igreja. Se procura paz de espírito, concessão com seu irmão e com Deus. Tá? Paz de espírito, tranquilidade, serenidade, amor. Isso que se procura na igreja. E não riqueza, prosperidade, que a maioria das pessoas estão indo para lá por isso. Por isso que tem tanto pastor enricando ilicitamente, enganando um monte de gente, porque eles já vão para a igreja procurando a coisa errada. Mas vocês veem agora voltando à parte da política, né? Eu só dei um desabafozinho aí. Voltando à parte dos povos Yanomami, né? Mas vimos o descaso, gente morrendo de fome. E ainda tinha gente que disse que no Brasil não existia fome. Ainda disse bolsonarista, dizendo aí, deputado bolsonarista aí, malandro, né? Que vive na aba do governo como o ex-presidente viveu 30 anos sem fazer nada. Malandro, inventando mentiras, fake news ainda aí, né? Um monte de fake news rolando. E dizendo que no Brasil não existe fome. E os povos, próprios povos originários daqui, os donos da terra passando fome, morrendo de desnutrição, entregues sendo assassinados, né, pelos garimpeiros, tomando de conta de toda a terra, sendo expulsos das suas próprias terras, que ficaram com uma minoria, com uma parte minúscula das terras, e ainda são retirados de lá a bala, mortos. É uma vergonha que no Brasil, em pleno século XXI, aconteça isso. Né? Mas também um descaso num governo desse, né? Que o próprio ministro do meio ambiente é acusado de vender madeira ilegalmente no esquema de corrupção, vendendo madeira ilegalmente, né? O ministro, né? O ministro Bolsonaro. Essas são as pessoas da direita, da extrema direita, que falam só em moral e bons costumes, em família, e destruindo e matando pessoas, né? Também foi um dos governos entre que o pessoal diz, o armamento é a solução. Como os suicídios e os assassinatos aumentaram quase 400%, né? Então tudo isso não bate, a conta não bate. É uma vergonha, mas agora entrou um presidente que pensa no povo. Vocês prestaram atenção que em todas as calamidades que tiveram no governo Lula passado, enchentes, queimadas, chacinas, todos eles, o presidente ia lá pessoalmente, como está acontecendo agora, né? E o nosso presidente antigo, né, esse ex aí, só era passeata e tirando onda das pessoas que morriam, né? Estou com Covid. Quem lembra disso, né? Estou com Covid. Eu com meu histórico de atleta, né? Sou imune. Mas foi lá, a família dele toda foi tomar vacina lá nos Estados Unidos, né? Se eles eram imunes, por que foram lá, né? Gastar o dinheiro público, tomar lá nos Estados Unidos. Se eram imunes, por que eles foram vacinados, então? Ninguém tinha tomado vacina, então, da família dele. Mas foram tomar lá a custa do dinheiro público lá nos Estados Unidos, né? A conta não bate e tem gente que diz que uma pessoa dessa é cristão, que é dono dos bons costumes e da família. É não ter um pouco de bom senso, né? Infelizmente, a maioria das pessoas hoje não tem bom senso, não procura estudar, não procura se atualizar e ver em sites, jornais sérios. Entendeu? As fake news estão tomando conta, mas é porque as pessoas não procuram, não buscam se atualizar. As pessoas ficaram preguiçosas de informação e vão repassando tudo que é mentira e não procuram estudar. Enfim, esse é o meu desabafo. Manuel Silva falando aqui. E esse ano tudo vai mudar e eu espero que mais gestores que nem o Lula apareçam, porque até agora tá difícil. Um nome que vocês podem cogitar, Tabata é uma deputada federal aí. Eu vou pesquisar direitinho o nome dela. Eu sempre estou divulgando vídeos no meu canal e no Facebook sobre ela. Que ela sim tem propostas maravilhosas, é uma pessoa que tem coerência. Tá? Um abraço a todos, fiquem com Deus.